dia, queridos! Deixa eu ir junto na farmácia. Imagina, você não pode ser de caminhar. Ah, tá bom. Bom dia, meus amores! Se vocês estão me ouvindo e me vendo, dá um okzinho aqui no chat, por favor, para nós podermos iniciar. Ah, obrigada, Giovanni, obrigada, Karen. Isso aí. Issa, Diogo. Bom dia! Tudo bom com vocês? Que saudade! Vocês fazem parte da minha vida, gente. Aceitem. Ótimo, estão todos ouvindo, que delícia! Olha lá, saudade também, né? Essa é uma situação nova para nós, né? E que espero que dê tudo certo. Como nós combinamos, a professora blogueira, como nós combinamos, né? Nós vamos hoje falar sobre a Primeira Guerra Mundial, mas como já foi um assunto bem trabalhado em sala de aula, etc., tá? Eu não posso fazer correção de prova, porque temos o A e o B juntos, as provas são diferentes. Não vamos nos preocupar com isso agora, tá bom? Então, devido a isso, nós vamos sim falar, retomar os pontos principais, né, da Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, né, nós vamos retomar aí até parar onde nós estacionamos, para poder aí nas próximas semanas dar continuidade. É claro que eu não vou rever tudo novamente, porque são assuntos que foram muito bem trabalhados dentro da sala de aula, tá? As provas eu já corrigi, então vou comentar aí onde alguns se equivocaram, né? A maioria acertou, eu vou estar comentando, tá? Ao longo do... Mas a minha intenção é fazer um bate-papo, é fazer uma reflexão, tá? Fazer uma ligação entre passado e presente, né? Falar sobre essa questão toda que nós estamos acontecendo, porque não deixa de ser uma guerra de nível mundial, né? É o mundo todo, de uma certa forma, contra esse vírus, né? Tô descabelada. Contra esse vírus, então tem tudo a ver sim com as nossas aulas, né? Apesar de nós estarmos pontuando novamente as principais características da guerra e etc., nós vamos estar também fazendo uma ligação com o nosso presente. Oi, Cauã, tá bom? Então vamos retomar isso que nós estamos falando, né? É muito curioso porque na verdade os próprios cientistas já tentaram compreender, né, o porquê se iniciam as guerras mundiais e sabemos que ou primeiro vamos entender o que é uma guerra de nível mundial, né? Nós consideramos de guerra mundial toda vez que nós temos, então nós temos aí guerra mundial, porque todo o mundo, de uma certa forma, estava envolvido, tá? Existem duas maneiras de você estar envolvido. A primeira é quando você faz uma declaração direta, que é quando um país declara guerra diretamente ao outro, e de forma indireta, que é quando um país não declarou guerra necessariamente ao outro, mas ele está apoiando um dos lados. No caso da Primeira Guerra Mundial, ou a Tríplice Entente, ou a Tríplice Aliança, ok? Coronavírus aqui, ó. Tô aqui, gente, o meu negócio aqui, ó, conscientizar também, tá? Então, nós temos aí duas maneiras, tá? Ou de forma direta ou de forma indireta. Então, para guerra mundial, porque nós temos, então, todos os países envolvidos de alguma forma, ou diretamente ou indiretamente, como eu acabei de explicar a diferença, tá? Os nossos protagonistas foram os países europeus, né? Então, você vê que sempre eles estão ali, né? Vamos lembrar que os países europeus, eles tiveram, né, uma necessidade, eles tiveram aí, eles quiseram, desejaram e provocaram a Primeira Guerra Mundial,
né? Então, eles desejaram e provocaram a Primeira Guerra Mundial. Dentro desse contexto, vamos lembrar então quais foram os motivos que levaram. Os cientistas já tentaram comprovar o porquê de guerras mundiais. Então, nós temos aí 3 explicações, tá? A primeira explicação seria demográfica, ou seja, o número de pessoas. Então, quando você tem muitas pessoas, pouco emprego, tá? Muitas pessoas e pouca moradia, muitas pessoas e pouca alimento e etc. Então, você faz o quê? Um equilíbrio demográfico. Você mata um grande número de pessoas para que volte a ficar equilibrado. Então, a primeira explicação do porquê ocorreriam guerras de níveis mundiais seria para um equilíbrio demográfico. O segundo motivo para que nós tivéssemos aí essa questão, né, da disputa seria... Ai, gente, eu não sei onde está, eu vou falar. Seria devido à questão de libertação civilizatória. Ou seja, hoje nós, né, não podemos fazer o que nós queremos. Eu não posso ir e matar uma pessoa. Até posso, mas eu vou responder por isso, é claro, judicialmente. Em uma guerra, você não responde. Em uma guerra, tá tudo bem, porque nós estamos em guerra. Então, seria para uma liberdade, tá? Civilizatória. Realizar em guerra o que eu não posso realizar dentro da civilização comum. Seria outra explicação. E a terceira e última explicação seria uma questão de realização da elite. A elite deseja algo, então ela instiga a guerra para alcançar esse objetivo. Então, repetindo, as justificativas para uma guerra de nível mundial seriam 3. A primeira, demográfica, a segunda, civilizatória e a terceira, satisfação da elite, tá? Qualquer dúvida ou qualquer pergunta que vocês queiram fazer, podem colocar no chat, pode até ser reservado, que aí somente eu leio, tá bom? Se em algum momento vocês pararem de me ouvir ou de me ver também. Então, na verdade, não é a pessoa em si, tá? Mas seria um grupo de pessoas. Me perguntaram, tá para todos, então vocês viram. Não é que, na verdade, seriam as pessoas, mas sim grupos. Então, por exemplo, eu quero eliminar um grupo. Em uma guerra eu consigo eliminar, tá? Sem pagar por isso judicialmente. Seria mais essa ideia, tá? Não simplesmente as pessoas em si para querer sair matando, tá? Mas seria uma forma de você fazer aquilo que você não pode fazer normalmente. Tudo bem? Beleza? E aí, isso aí, a gente pode ir perguntando. Legal, vamos interagindo, né? Estamos aqui. Mas seria de países, não? Não necessariamente. Até mesmo dentro do próprio país, um outro grupo do seu próprio país. Entendeu? Seria a oportunidade para eliminar uma concorrência, para eliminar alguém politicamente, tá? Não digo. Não, mas numa guerra civil, os olhos estão muito voltados para esse grupo específico, entende? Por isso que é muito mais fácil numa guerra de nível mundial, porque você pode colocar a culpa em vários outros inimigos, né? Ou seja, a coisa fica tão grande que aí não tem como identificar quem foi, entende? Beleza? Por isso que é uma boa... Beleza. É por isso que é uma melhor oportunidade, tá? Porque na Guerra Civil são só, geralmente, aqueles grupos, que nem na Rússia que você citou, né? Exército Branco e Exército Vermelho. Então, tipo, se não foi um, foi outro. Ali não, ali você já tem mais opções, é muito mais fácil você camuflar a verdade, tá? Da causa demográfica. Não é democrática, é demográfica. Por isso. Sim, sim. Então vamos lá, vamos por partes. A primeira questão é demográfica, tá? Não democrática. Demográfica seria o número de pessoas. Então a guerra seria utilizada para equilibrar esse número de pessoas. Por quê? Você tem muitas pessoas, pouco emprego, muitas pessoas, pouca moradia, muitas pessoas, entendeu? E aí você matando uma boa parte dessas pessoas, os países em geral iriam equilibrando. Beleza? Show. E a outra, soldados também poderiam matar soldados? Com certeza. É isso que eu estou falando, é uma liberdade que a guerra permite, né? Ela te dá uma liberdade muito grande
porque, na verdade, não existe uma regra, né? Os direitos e deveres são suspensos e você está no meio de uma guerra. Então, estuprar, matar e etc. Você pode falar que foi legítima defesa, você pode, né? Exatamente, controle populacional. Muito bem, Cauã. Tá? Isso, Cássio. Um controle populacional do próprio governo. Então, ele criaria essa situação de uma guerra para poder fazer esse controle demográfico, porque já saiu do seu controle, tá? Show de bola, gostei de vocês estarem interagindo. Estou feliz, tá? Então, mas vamos lembrar quais foram os motivos da Primeira Guerra Mundial. Olha, ó o palavrão! Por que nós temos aí, então, os motivos que levaram realmente à Primeira Guerra Mundial? Nós temos aí a questão da Segunda Revolução Industrial, tá? A Segunda Revolução Industrial, ela contribuiu para o início da Primeira Guerra Mundial, né? E o motivo foi o quê? Foi uma concorrência muito forte entre elas. E aí, deixa eu ler a perguntinha aqui. Se o motivo da Primeira Guerra Mundial fosse demográfico, que não foi, nós estamos só falando de forma geral, muito bem. Não faria sentido, pois a maioria dos mortos foram homens, certo? Sim, nós vamos falar isso de novo. Ó, vamos lá, tá? Lembrando que esses 3 exemplos que eu dei, que é o demográfico, a questão da elite e a questão da civilizatória, são, assim, hipóteses que os cientistas estão tentando entender por que ocorreram as 2 guerras mundiais, tá? Justamente para evitar uma terceira, tá? Os motivos da Primeira Guerra Mundial em si foram a Segunda Revolução Industrial, né? Por quê? Porque na Segunda Revolução Industrial nós tivemos vários países que se industrializaram, né? Vários países que se industrializaram, e aí começou uma concorrência muito forte entre esses países, os países imperialistas. Países imperialistas são os países que se industrializaram. Então, imagine que você tinha vários países desejando a mesma coisa, mercado consumidor, mão de obra barata. Espera aí que eu já respondo. Mão de obra barata, né? Você tem vários países desejando a mesma coisa. O problema é que não tem para todos. Primeira solução tentada foi a partilha, que é a divisão de África e Ásia, tá? E aí nós vimos que, né, países se sentirem injustiçados, né? Bom dia, Isabelle, e etc. E aí partem para a Primeira Guerra Mundial, né? Outro fator, sim, vamos falar já dele aí, tá? Do Mar Mediterrâneo. Outro fator que contribuiu muito para a Primeira Guerra Mundial, vou até vou compartilhar um mapa com vocês para nós olharmos, tá? Foi a questão do nacionalismo, né? Então, vamos deixar claro aqui, ó. Qual a diferença entre patriotismo e nacionalismo? O patriotismo é quando você tem orgulho do seu país, coisa que nós não somos, tá, meus amores? Brasileiro não é patriota, não. De usa um negocinho amarelo ali, verde e amarelo na copa e olhe lá, tá? Então, patriotismo é quando você tem orgulho e amor pelo seu país. Diferente do nacionalismo, que foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo é aquele amor excessivo. É quando você coloca o amor, ou melhor, você coloca o seu país acima de si e dos outros. Que é justamente o que Hitler vai fazer, Mussolini, Stalin, que nós vamos falar na segunda aula, né? Que foi um personagem muito importante. Tudo bem a diferença? Patriotismo, quando eu tenho orgulho de fazer parte do meu país, da minha pátria. Nacionalismo é aquele amor excessivo, onde você coloca o seu país acima de si e dos outros. Tudo bem? Diferença? Dá um ok ali. Adoro! Vocês estão show, vocês estão demais. Beleza, vou compartilhar uma tela para vocês. Deixa eu achar aqui qual delas que é. Eu abri várias. Essa aqui. Ó, então, observem aqui. Ó, o Mar Mediterrâneo. Ai, meu Deus. Peraí, gente, que eu acho que eu fiz besteira. Pronto. Ó, o Mar Mediterrâneo, tá vendo? O Mar Mediterrâneo
foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o Mar Mediterrâneo, ele foi o principal, ele é até hoje, né, o principal ponto comercial do mundo. O motivo está aqui, ó, perceba. Ele dá acesso a vários países e até mesmo de continentes diferentes, tá? Nesse período que nós estamos estudando, que é o começo do século XX, que é quando se teve, né, o início da Primeira Guerra Mundial, a França, olha ela aqui, ó, tá? A França, ela tinha o domínio do Mar Mediterrâneo. Hoje, quem tem o domínio do Mar Mediterrâneo é a França junto com o Marrocos, tá? Mas nesse período era somente a França. O que significa? Significa que os demais países, para poder comercializar, eles têm que passar os seus navios aqui, têm que pagar para a França. Por isso é tão vantajoso, tá? Aqui, a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, ela era a maior potência mundial nesse período, tá? A Alemanha tinha como um dos objetivos dominar a França para ter acesso a esse mar Mediterrâneo, ok? Então, tudo estava se passando por aqui. Aí nós sabemos aqui, ó, a Sérvia e a Bulgária, tá? Nós sabemos que não o motivo em si, mas o que deu o pontapé inicial para a Guerra Mundial foi isso, esse mapa é do início da guerra, tá lá em cima, ó, Europa 1914, tá? Isso, antes da Primeira Guerra Mundial. Eu separei um outro mapa que mostra a diferença entre antes e depois. Eu vou colocar depois que eu falar, tá bom? Exatamente, vou falar da morte do príncipe agora. Então, a morte do príncipe, ó, aqui, ó, Sérvia e Bulgária, tá? O Francisco Ferdinando, ele era um príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, aqui, ó, tá? E ele foi assassinado na Bósnia, tá? Quando ele foi assassinado lá, deu-se culpa aqui, deu-se culpa a uma facção política chamada Mão Negra, tá? Eles realmente assumiram a autoria do crime. Então, esse foi o pontapé inicial, não foi o motivo da Primeira Guerra Mundial, tá? Mas por que, então, se iniciou a Primeira Guerra Mundial? Justamente porque, porque nós tínhamos países, né, como, por exemplo, a França, ela já tinha inimizade com a Alemanha, porque a Alemanha, na Guerra Franco-Prussiana, tomou as terras de Lorena e Alsácia, né, que eram de domínio da França, riquíssimas em jazidas, né? Depois nós temos a França, a Alemanha, que também não gosta da França, porque ela tinha o domínio do mar Mediterrâneo. A Inglaterra, que se acreditava ser uma grande civilização, então ela queria impor o seu modo de vida a esses países. Então, na verdade, os países europeus eles já tinham inimizades entre eles, o que nos leva a isso aqui, ó, a formação das alianças. Nós chamamos a formação das alianças de paz armada. Paz armada por quê? Paz porque a guerra não tinha se iniciado propriamente dita, né? Não havia começado o tiro, porrada e bomba. E armada porque todos os países estavam devidamente preparados, certo? Então, nós temos a formação da aliança, né? Olha lá, causas do contexto, imperialismo e neocolonialismo. E aqui nós temos Alemanha versus Inglaterra, lá mercado consumidor, né? O que eu falei basicamente aqui, ó. E aí nós temos então a formação de tríplice entente, tríplice aliança, tá? Que é algo que alguns deixaram em branco na prova, tá? Então não entendi, porque eu escrevi na lousa #cairá, falei que iria cair na sua prova, mas tudo bem. Depois eu dou na cara de vocês. Deixa eu ver aqui, vocês colocaram alguma coisa no chat. Deixa eu abrir o chat. Ok? Hoje em dia, quem tem o domínio do mar Mediterrâneo... Olha, tem um pessoal aí que está prestando atenção, tá certo? Hoje, quem tem o domínio do mar Mediterrâneo é a França e Marrocos, tá? Eles dividem aí essa questão. Então, todos os países que querem passar seus navios por ali, tá? Que é um fluxo muito grande pelo acesso e número que tem,
eles têm que pagar para os dois, tá bom? O que é muito vantajoso nisso aqui. Não, sem problemas, pode perguntar. Obrigada aí para quem está me ajudando, beleza? Bom, então nós temos aí Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Vamos lembrar que o objetivo da Tríplice Aliança era chegar ao mar Mediterrâneo, pois eles não tinham esse acesso, e a Tríplice Entente formou-se somente porque a aliança, né, surgiu. E o objetivo, óbvio, era impedir que a Tríplice Aliança chegasse ao mar Mediterrâneo, do qual eles tinham acesso, ok? Bom, diante de tudo isso, nós ainda temos outra situação. Deixa eu achar aqui a tela. Ó, então aqui nós temos a formação de Tríplice Entente e Tríplice Aliança, tá? Nossas duas grandes marcas. Eu vou... Tem um motivo para que as tríplices colocassem. A palavra entente, ela significa acordo em francês, tá? Então, tríplice porque eram os 3 principais países, entente porque a tradução seria acordo. Então, é um acordo entre esses 3 países. E aliança, acho que é autoexplicativo. Tudo bem? Beleza? Vou compartilhar mais uma tela com vocês. Eu não posso minimizar. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora. Ali eu já respondi. Eu estou tentando. Não, gente, desculpa, não é essa. É que é tudo novo, né? Para todo mundo. Então, ainda estamos nos adaptando. Espera aí que talvez eu tenha achado. Achei! Ai, vocês estão bem bonzinhos, hein? Ó, aqui foi a morte do Francisco Ferdinando, tá? Então, estou nas páginas da nossa apostila, ok? Aqui é os países europeus que estavam super felizes, hashtag feliz, saltitante, pelo fato do país ter se envolvido em guerra. Afinal, vamos lembrar que os países europeus, eles quiseram, desejaram e provocaram a Primeira Guerra Mundial. O primeiro fator foi pelo nacionalismo e o segundo por eles acreditarem na superioridade deles. A guerra vai ser rápida, vai ser fácil, molezinha. E aí sabemos que não foi bem assim, né, que as coisas acabaram acontecendo. Mas eles acreditavam fielmente nisso, tá? Por isso que fizeram tanta questão. Ah, tá. Trazer a imagem mais para a esquerda. Tá bom, eu vou tentar. Tá bom? Pode ir falando comigo, isso aí. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver se tem como. Ai, tem como movimentar, gente. Ai, que tudo. Melhorou? É isso, né? Vocês dão risada, né? Bom, deixa eu ver aqui. Isso, na página 142, tá? Bom, enquanto isso, né, nós temos aqui o Brasil. O Brasil ele não participou de forma diretamente na Primeira Guerra Mundial, tá? O Brasil ele teve uma participação mais discreta. Na Segunda Revolução Industrial, que ele vai ter uma participação mais direta, tá? E, na verdade, o Brasil ele tem um problema muito grande. Por que ele também entra em crise? Porque, na verdade, o Brasil, nesse período, ele está... Melhorou, gente. Valeu, pode ir me falando, isso aí. O Brasil ele está vivendo o período do café. E os maiores compradores de café eram os norte-americanos e os países europeus. E quando nós estamos numa guerra, é claro que a preocupação desses países não vai ser comprar café. Por isso que o Brasil tem um problema muito grande. Desculpe mudar o foco da aula.
Olha, meu amor, eu não sei te responder, tá? Porque isso não é uma posição. Estão me perguntando, meus amores, professora, você acha que as aulas voltarão segunda-feira ou em breve com o novo discurso do presidente? Gente, isso é algo assim que ainda não se sabe, tá? A escola também, na verdade, não é que a escola ela não pode tomar uma decisão, né? Estamos sob ordens do governo federal. Então, nós temos que aguardar. Mas eu, particularmente, acredito que ainda não, tá bom? Vamos aguardar aí, tá? Retomando aqui, na verdade, realmente o Brasil ele não tinha condições, o Brasil é um país atrasado. Não é questão de atrasado, gente, isso é até importante, vamos falar sobre isso. Não é que o Brasil é um país atrasado, é que você não tem como comparar o Brasil com países europeus, por vários motivos, vou te citar alguns. Grécia, vamos supor, grande império romano, por exemplo, da Itália. Posso te dar vários exemplos. Primeiro, os caras existem desde a antiguidade, tá? O Brasil começou a existir oficialmente em 1500. Segundo fator, eles foram colônias de povoamento, nós fomos colônias de exploração. Outro fator, olha o tamanho. Quantos países europeus não cabem só no estado de São Paulo? Isso eu não estou nem colocando o Brasil por inteiro. Entende? É muito mais fácil administrar algo pequeno como Suíça, tá? Do que o Brasil. Vocês entenderam? Eu quero que vocês coloquem se vocês entenderam ou não. Por que nós não podemos falar que o Brasil é atrasado? Seria a mesma coisa de eu falar que uma criança de 3 anos de idade é atrasada referente a vocês. Não é justo. Porque vocês já viveram muito mais que elas, vocês têm mais experiências que elas. É a mesma coisa o Brasil. Não podemos comparar o Brasil com países europeus por esses motivos, entre outros. Não entendeu, Diogo? Eu estou te dizendo o seguinte: nós não podemos falar que o Brasil é atrasado. Por quê? Porque não dá para comparar o Brasil em relação a outros países. Por quê? Porque enquanto o Brasil estava surgindo em 1500, a história se iniciava, imagine que os países europeus já haviam passado por pré-história ou pela antiguidade, como a Grécia e Roma, tá? A França já tinha se adiantado muito. Então a história já estava além. Nós somos um bebê e eles são adultos, é isso que eu quero dizer. Então não tem comparação. Nós ainda estamos a vir passar o que eles já passaram. Beleza? Por isso que essa fala ela não é certa. Tudo bem? O Brasil tem 520 anos. Os europeus... É exatamente isso. Tá? Exatamente. Eles têm mais de 1000 anos e nós temos ali 520 anos. Perfeito. Não dá. Nós somos bebê e eles são adultos. Tá? Imagina, meu amor. Estamos aqui para isso. Voltando aqui para nossa matéria, deu para entender também por que o Brasil foi afetado? Devido aos países europeus e americanos terem parado de comprar o café. Então, nós entramos em uma crise econômica. Meus amores, nossa aula vai até 10h45, tá? Então, nós temos um tempo ainda. Lembrando que nós temos aula dupla, nós retornamos às 11h15, tá? Então, nossa aula vai até 10h45 e depois nós retornamos 11h15. E vamos lembrar que é outro ID, não é esse mesmo ID, ok? Vocês vão ter que entrar novamente na plataforma e acionar igual vocês fizeram nesse, tá? Só para tirar a dúvida, beleza? Então, agora que vocês já entenderam a questão do Brasil, vamos lembrar das estratégias de guerra. Olha lá, olha essa frase: o progresso técnico a serviço da morte. Né? Tudo aquilo que surgiu de novidade na segunda Revolução Industrial, metralhadora, avião, submarino, telégrafo, telefone, etc., foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. Voltamos como? Com certeza, sempre. Gente, estou adorando a interação de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui na aula, tá? Retomando. Olha aqui as máscaras, ó. Lembra que nós falamos, ó? Tudo isso era novidade, ó lá, as trincheiras, né? Então vamos lembrar que as mortes na Primeira Guerra Mundial, elas não são justificáveis somente pela questão de morreu de tiro, morreu de bomba, mas também pelas doenças, né? Tanto que na sequência nós vamos ter aí, nós vamos ver isso ainda, tá? A gripe espanhola, por exemplo, que foi muito citada agora com a epidemia do coronavírus, né? Porque está sendo comparada com a gripe espanhola e a peste negra, que até então foram os que mais mataram.
É verdade. Kiffer, ó. Bom, vamos lá para a gente finalizar essa nossa primeira aula, tá? Então, aqui são as trincheiras. Imagine que nas trincheiras você não consegue, né? Ah, vou parar e vou no banheiro. Tá bom. Não, né, gente? Então, a falta de higiene, tudo isso, né? Criaram surtos de piolho, surtos de outras doenças que levaram à morte. Olha, gente, que gracinha, o burrinho de máscara. Né? Uma das estratégias utilizadas na Primeira Guerra Mundial foram as máscaras devido ao gás à base de mostarda, né? Que esse gás, quando inalado, ele criava uma espuma no seu pulmão e você morria a questão de horas. Vamos nos cuidar, exatamente. Uma comparação muito tranquilizante. Tô aqui para isso, fica relaxa. Mas eu acho que o coronavírus veio mais para conscientizar do que para matar, gente. Vamos ter fé, tá? Bom, aqui na atividade que nós já fizemos, mas eu quero encerrar essa primeira parte relembrando a questão da participação feminina na guerra. Meus amores, isso tem que estar muito claro para vocês, tá? Então é legal para você fazer uma redação aí para o vestibulinho, né? Que acontece em outubro, se nada mudar. É muito importante você entender que a ampliação, tá? Não é o surgimento. O surgimento já havia ocorrido com as revoluções industriais. A ampliação da participação feminina no mercado de trabalho, ela aconteceu devido a uma necessidade. Isso tem que estar muito claro para vocês. Não é uma bondade do governo, mas uma necessidade. Afinal, os homens foram para a guerra, então não tinha quem operasse as máquinas. Ao invés daquelas mulheres ficarem lá chorando e se lamentando pelos filhos, maridos e tal, que haviam ido para a guerra, o que nós vamos fazer? Bota a mulherada para trabalhar. Aqui, ó, manda elas trabalharem. Tá? Então, elas entram no mercado de trabalho, ou melhor, desculpa, elas se ampliam no mercado de trabalho devido à necessidade. Afinal, nós sabemos que houve, né, e é uma das consequências, um desequilíbrio social enorme devido a isso. Né? Hoje nós temos aí para cada um homem, 5 mulheres, e a justificativa é justamente essa ligada às guerras mundiais. Tá? Aqui, ó, vamos no sprayzinho mesmo, tá? Então, meus amores, encerrando a nossa primeira aula, tá? Que tá acabando aqui, a participação feminina no mercado de trabalho. Eu vou voltar daqui a pouco para nós encerrarmos e falarmos também sobre a Revolução Russa, ok? Eu agradeço muito, de verdade, a participação de vocês, a participação de vocês, tá? A interação de vocês. Temos um número bacana aí de alunos, tá? Então, muito obrigada. Até daqui a pouco. Lembrando que nós temos a segunda aula às 11h15 e você deve entrar com outro ID, beleza? Então, um beijo e até daqui a pouco, meus amores. Muito obrigada. Tchau.